Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Janaína Ferraz e, para quem não me conhece, sou professora aqui do setor EAD de Direito Penal e Processo Penal. Estou aqui hoje para a gente conversar sobre a prova do ISS Teresina, que vocês fizeram agora, né? Caíram algumas questõezinhas de direito penal. Imagino que quem estudou ou quem assistiu às minhas aulas acertaram todas. Tomara, porque as questões foram bem simples, bem letra da lei, bem o que a gente conversou nas aulas que nós gravamos no curso específico, né? Então agora eu vou conversar com vocês de uma forma bem tranquila, porque agora já foi, já passou o estresse, vamos relaxar, o resultado já tá lá, não adianta ficar estressado. Vamos ver o que ele pediu, o que a banca pediu e algumas considerações a respeito dos exercícios, tá bom? Então vamos lá. No primeiro exercício, ele fala do furto simples. O furto simples, que está previsto no artigo 155 do Código Penal, é um crime contra o patrimônio, né? Crime contra o patrimônio. E conversando aqui, olhando para mim antes de responder, tá? A natureza dos crimes contra o patrimônio, o foco do agente criminoso, do sujeito ativo, do criminoso, é nada mais, nada menos do que o patrimônio, o bem daquele indivíduo. É inverter a posse da coisa, é inverter a propriedade, certo? É subtrair, com violência ou sem violência, depende. No caso do furto, como vocês sabem, é sem a tal violência. Aqui na questão, ele está pedindo, na verdade, para a gente se remeter lá à parte geral do Código Penal e ver uma classificação doutrinária que é a respeito do crime. A classificação geral dos crimes, classificação dos crimes, né? E de forma doutrinária, lá naquela oportunidade, nós conversamos como que funciona o crime de furto ou crime contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio têm natureza de serem materiais. O que é um crime material, Janaína? Crime material é aquele que eu preciso do resultado para que ele se consuma. Então, no caso do furto, qual que é o resultado? É a obtenção da res furtiva, da coisa furtada. Eu preciso ter a posse mansa e pacífica desta coisa, porque se eu não tiver essa posse tranquila comigo, ficar comigo, inverter, eu tenho a figura da tentativa, né? Porque a gente sabe que os crimes materiais também admitem tentativa, né? Então, são essas classificações que lá a Fundação Carlos Chagas pediu nessa questão. Então, vamos resolver. Aqui, alternativa A, material plurissubsistente e instantâneo. B, material unissubsistente e instantâneo de efeitos permanentes. C, formal, unissubsistente e permanente. D, formal, unissubsistente e instantâneo de efeitos permanentes. E, formal, plurissubsistente e instantâneo. Ai, Janaína, eu fiquei confusa, é muita informação olhando para mim aqui. Muita coisa, cada uma que eu li eu achava que era. Nossa, essas classificações me confundem. Realmente, pessoal, só para ajudar, quando você tem dificuldade, porque tem vários institutos envolvidos numa questão, importa salientar que você descarte aquelas que realmente, efetivamente, não tem nada a ver com a questão, quais sejam. Como eu falei para vocês, o furto é um crime formal. É um crime material. Preciso do resultado para consumação. Então, tudo que for formal já risca. Não tem nada a ver com a nossa resposta. Então, crime material precisa do resultado para a consumação. Certo? Eu preciso esperar a ocorrência do resultado para a consumação. Então, crime material. Opa, eu tenho duas alternativas aqui que me falam disso, né? Ele é plurissubsistente, né? Ele tem múltiplas funções, porque ele vai subtrair para si ou para outrem, né? Coisa alheia móvel,
né? Então, nesse caso, ele não usa violência ou grave ameaça, que seria mais um fator. Então, são várias formas aí que ele pode ser cometido. Aqui ele está pedindo furto simples, que é o caput. Então, ele é plurissubsistente. E é instantâneo, pessoal. Por quê? Porque à medida que você tem a obtenção da res furtiva, ele está consumado instantaneamente. Ele não se prolonga no tempo, né, nem tem um efeito permanente. Ele é instantâneo e ponto. A resposta correta seria a alternativa A. Para que você tenha aí, eu separei algumas classificações. Ele é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não tem uma condição especial para o sujeito ativo ou passivo. Ele é um crime doloso, material, tudo isso engloba o crime de furto. É um crime de dano ao patrimônio, né? De forma livre. São várias maneiras da prática delitiva deste crime. Comissivo. O que é comissivo mesmo, Janaína? Pessoal, olhando para mim, a gente viu lá na classificação dos crimes também que eles podem ser praticados de duas maneiras, né? Na forma comissiva, significa fazer alguma coisa, ou na forma omissiva, onde ele vai deixar de fazer alguma coisa. No caso do furto, ele vai fazer, ele vai subtrair, ele vai agir positivamente, ele vai realizar um ato, certo? Então, por isso é comissivo, ele vai fazer algo e não deixar de fazer, né? Depois nós temos o instantâneo, e o plurissubsistente. Essa é uma classificação, pessoal, classificação doutrinária, certo? Essa é uma classificação que a doutrina, ao longo do tempo, desenvolveu relativa a todos esses crimes. Então, sem mais preocupações, você poderia responder a alternativa A. O efeito permanente não caracteriza no crime de furto. Então, a alternativa A é a mais correta aí de todas, sem sombra de dúvida e sem nenhuma, sem qualquer ensejo a discussões, né? Basta estudar a classificação dos crimes, você responderia tranquilamente. A próxima questão fala da analogia. Olhando para mim aqui um instantinho, a analogia, pessoal, no direito penal, vou falar daquilo que me cabe, tá? No direito penal, analogia significa o quê? Uma equiparação de casos semelhantes. Então, a analogia, ela não substitui a lei, mas ela é uma forma de integrar essa lei, certo? Para que haja uma decisão, a realização de um entendimento sobre aquele determinado assunto. Então, neste caso aqui, olham só as proposições que foram trazidas nessa questão. Olha só. A respeito da analogia, considere na verdade aqui é peraí, deixa eu arrumar aqui de acordo com 1, 2, 3, 4, peraí, não, tá errado. Aqui é 3 e a 4. Vamos lá. Analogia é uma forma de auto-integração da lei? Exatamente, é para que ela integre a lei, para que possa suprir uma lacuna da lei. Então, suprir lacuna eventual da lei. Então, ela vem para auxiliar, ajudar, né, somar ali quando existe essa lacuna, esse vácuo na lei aí, a analogia entra, ela não é uma fonte de direito, tá? Mas ela vem como um auxílio aí para suprir, né, na verdade, essa eventual lacuna, tá? Vamos lá. Pela analogia, aplica-se a um fato não regulado expressamente pela norma jurídica, um dispositivo que disciplina hipótese semelhante.
Isso mesmo. Então, um fato que não está regulado pela norma jurídica penal, aí vem, através da analogia, um dispositivo que tem uma hipótese semelhante, como eu disse para vocês, uma hipótese análoga. Então, são coisas parecidas que vêm para auxiliar a outras. Então, essa está correta, a número 1 está verdadeira, a 2 também é verdadeira, tá? A 3, o emprego da analogia para estabelecer sanções criminais é admissível no direito penal? Pessoal, não é admissível. A analogia, como eu disse, não é fonte do direito, então ela não pode surgir e ser empregada para sanções criminais. Ela não é admitida, porque nós temos o princípio da taxatividade dos tipos penais e das penas. Então, para as normas penais incriminadoras, para as normas penais incriminadoras, não é possível, não é possível a utilização de analogia, ok? Então, analogia é um suporte, mas ela não pode criar normas penais nem servir de suporte para sanções criminais no direito penal, porque é o que está na lei, ponto final, tranquilo? Então, essa é falsa, não pode. Analogia não pode ser aplicado contra texto expresso da lei, exatamente, nós temos lá, nós estudamos, só olhando para mim rapidinho, nós estudamos lá no início do nosso curso os princípios penais. Dentre eles, um dos primeiros que eu destaquei para vocês, que é o mais importante do direito penal, é o princípio da reserva legal ou legalidade. E eu disse para vocês naquela oportunidade o seguinte, que o fato precisa estar tipificado, disposto, mencionado na lei para caracterizar um crime. Porque se eu preciso do perfeito ajustamento do fato à norma penal, né? Eu preciso adequar ali. Se eu encontrar o perfeito ajustamento do fato praticado à norma penal existente, então eu tenho o princípio da legalidade, que é atrelado a outros princípios, como nós falamos naquela oportunidade, anterioridade, taxatividade e retroatividade da lei penal. Mas aqui o que eu quero dizer para vocês é que eu preciso respeitar esses princípios para não feri-los de forma a que a analogia, que não é uma fonte do direito, venha e viole esses direitos, esses princípios, certo? Então, aqui no caso, ela não pode ser aplicada contra texto expresso da lei. Ela vem para ajudar e não para ser um antagonista, uma antagonista aí nesse caso, tá? Então, não pode ser aplicado para não ferir o princípio da reserva legal. Então, o que é importante no direito penal é o que está reservado na lei. Só a lei tem o poder de criar crimes e sanções correspondentes, como nós falamos naquela oportunidade. Por isso, ela não pode ser aplicada contra texto expresso da lei, tá? Ela é um suporte para auxiliar, ela é uma integração da lei e supre essa falha eventual, esse vácuo, essa lacuna que a lei pode ter. E aí é um caso semelhante que pode ser usado como um suporte, tá certo? Então, ela não pode substituir nunca uma lei existente, certo? E ela não pode estar contrária a essa lei. Tudo tem que estar em harmonia. E ela não pode criar sanções criminais através da analogia, porque ela não tem esse poder. A gente viu lá que é só uma lei que tem o poder de criar um fato típico antijurídico e culpável e uma sanção correspondente a ele, tá certo? Então, aqui no caso, está correto apenas em, vamos lá, a alternativa B, né? 1, 2
Peraí, verdadeiro, verdadeiro, falso, né? Aqui é 3, 1, 2 e 4, alternativa B de bola, tá? A última é verdadeira, porque ela tá dizendo que a analogia não pode ser aplicada, então está correta, portanto, alternativa B. Fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar o condenado à pena de... Pessoal, aqui no caso, o trabalho comum durante o período diurno. Então, esse indivíduo, ele vai trabalhar durante o dia, né? Ele exerce o seu trabalho, e à noite ele volta para o estabelecimento para o descanso. Deixa eu só explicar, olhando aqui para mim, pessoal, deixa eu só explicar uma diferença básica para quem teve dificuldade de fazer essa questão. Tem uma diferença básica de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. Na pena privativa de liberdade, eu tenho a incidência dos regimes prisionais, fechado, semiaberto e o aberto. Cada um depende da pena que esse indivíduo vai ter, certo? Muito bem. Essa daqui vai levar o indivíduo a ser preso, seja de uma forma mais grave ou menos grave, mais branda ou não. Mas ele vai ser recolhido a um estabelecimento prisional, certo? Seja segurança máxima ou média, colônia agrícola ou industrial ou prisão domiciliar, tá? E depois eu tenho as penas restritivas de direito. A restritiva de direito, o indivíduo não vai preso. Ele tem, como o próprio nome diz, uma restrição a algum direito seu. Interdição temporária de direito, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de final de semana, perda de bens e valores, certo? Então, ele fica proibido de dirigir, por exemplo, né, de frequentar determinados locais, ele vai prestar um serviço à comunidade, mas isso não o impede de ter uma vida normal. Aqui ele não está preso, ele está fazendo uma contraprestação, tá? É como se o juiz dissesse assim para ele, a grosso modo, você não vai preso, mas você vai ter que fazer algo em troca. Isso quando a pena desse indivíduo permite. Tá? Então, via de regra, são os crimes menos graves que têm a incidência da restritiva de direito. Então, restritiva de direito não tem prisão, não tem estabelecimento prisional, não tem incidência de regime prisional, ok? Muito bem, então agora vamos responder aqui, ó. Então, fica sujeito ao trabalho comum, cotidiano, num escritório, numa empresa, enfim. Trabalho comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, condenado à pena. Então, se ele foi condenado à pena, ele está num estabelecimento prisional, que é chamado colônia agrícola ou industrial. Então, ele não está sob vigência de uma restritiva de direito. Então, risca tudo que for restritiva de direito. Certo? Então, tá bom. Olhando para mim agora, para a gente continuar a consequência. A gente eliminou a restritiva de direito, porque ele não tem nenhuma contraprestação. Ele está numa colônia agrícola, então ele está na incidência de um regime prisional. Ah, tá, mas se ele está na colônia agrícola industrial, ele não está no estabelecimento prisional de segurança máxima ou média. Exato. Então, se ele não está num estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, significa que ele não está cumprindo o regime fechado, porque o fechado não permite que ele cumpra na colônia agrícola ou industrial. Ele vai ter que ir lá para o estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, vai ter que ir para a cadeia, vai lá, chilindró pesado, tá? É o regime fechado. Então, aqui ele está dizendo na alternativa B, reclusão ou detenção que cumpre pena em regime fechado. No regime fechado, ele não vai sair para o trabalho diurno, nem está numa colônia agrícola, tá? Então, descarta essa alternativa. E aí, por conclusão, raciocínio, conhecimento prévio de estudo, você vai chegar na alternativa D, reclusão ou detenção que cumpre pena em regime
semiaberto, porque o semiaberto manda esse indivíduo para colônia agrícola ou industrial. Aqui é a oportunidade que ele pode ou ficar trabalhando na própria colônia, diurno, né, na própria colônia, ou sair, trabalhar, voltar à noite e se recolher, tá? Então, nesse caso, ele tem a pena de reclusão ou detenção e cumpre pena no regime semiaberto, que é o correspondente à colônia agrícola industrial. Então, o enunciado que fica sujeito ao trabalho comum durante o período noturno em colônia agrícola industrial ou estabelecimento similar, o condenado à pena de reclusão ou detenção, que cumpre pena no semiaberto, certo? Aí o semiaberto, pessoal, ele pode sair, trabalhar, voltar, certo? Aí não tem problema nenhum, tá? No fechado ele já não sai, e depois tem a prisão domiciliar, ok? Muito bem, sem maiores problemas também. Aqui também muito fácil essa questão que fala sobre as excludentes de licitude, né? As excludentes de licitude são, só para você recapitular, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Muito bem, aqui ele quer quais estão inseridas nas excludentes, inclui-se o que consta apenas em obediência hierárquica não é uma excludente de licitude, certo? Estado de necessidade é, exercício regular de um direito é, e legítima defesa também. Só faltou o estrito cumprimento do dever legal, que não está elencado aqui, portanto, obediência hierárquica não faz parte da excludente de ilicitude, que exclui de alguma forma a ilicitude do fato. Não deixa de ser crime, mas exclui ilicitude em relação à situação que a causou. Portanto, aqui, no caso, apenas, deixa eu ver, só não é a E, é 2, a 3 e a 4. 2, 3 e 4, alternativa B. Essa era bem fácil, né? Só excluir a obediência hierárquica, você que estudou a parte geral do Código Penal ia saber responder, tá bom? Sem maiores problemas. A última questão que caiu foi sobre falsa identidade. O crime de falsa identidade, é punido com pena de reclusão de 1 a 4 anos? Não, ele é punido com detenção de 3 meses a 1 ano. Olha, ele pode ir para a Lei 9.099, né, cuja pena máxima não exceda 2 anos, isso mesmo. Então, ele tem uma infração de menor potencial ofensivo aqui. B, só se consuma com obtenção da vantagem indevida. C, não admite tentativa. Admite, sim. Não, não é só se consuma com a obtenção. Como ele é formal, ele é crime formal, vamos arrumar a casa aqui. Como ele é crime formal, não precisa esperar a ocorrência do resultado, que é mero exaurimento do crime, certo? É própria consequência. Então, os crimes formais se consumam com a simples atitude, com o simples ato, né? Fazer ou não fazer. O resultado, que é a própria obtenção da vantagem devida, é mero exaurimento e, portanto, eu não preciso esperar a ocorrência dele. Então, aqui,
Tá errado porque é crime formal e não precisa esperar a obtenção da vantagem ilícita ou vantagem indevida. C, não admite tentativa. Sim, ele admite tentativa, sim. É o não que tá errado, admite tentativa. Ele pode tentar falsificar e não conseguir, não usar, né? É mais difícil, mas pode, e existe a forma tentada. D, pode ser cometido na forma culposa? Ele só é cometido na forma dolosa, só a título de dolo, não existe punição a título de culpa, e pode ser cometido por qualquer pessoa, exatamente, tanto sujeito ativo, quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Ele não tem uma característica específica para ser cometido. Certo, pessoal? Então, olhando aqui para mim, rapidinho, não precisa de nenhuma condição específica para tanto o autor do crime quanto a vítima, né? Não tem que ter nenhuma condição especial. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, tá certo? Normalmente ele é atrelado, né? Ele é o 317, deixa eu pôr aqui, 307, desculpa, do CP. Normalmente ele é atrelado com o uso de documento falso, tá? Mas ele pode ser praticado, então, somente ele, né? É mais difícil de caracterizar, e aí você precisaria saber a questão da pena e esses detalhes acerca do crime, que não existe na forma culposa, é formal, admite tentativa e pode ser praticado por qualquer pessoa, tendo pena detenção de 3 meses a 1 ano, sendo, portanto, inserido na Lei 9.099, onde ela define as infrações de menor potencial ofensivo, né, e pode ter o rito sumaríssimo, né, aplicação do rito sumaríssimo da Lei 9.099, que são aplicáveis aos crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, e aqui a pena máxima é de 1 ano, então ela é uma infração de menor potencial ofensivo no 307 do CP, tá? Então, pessoal, aqui a gente encerra porque foram esses os exercícios bem simples, pincelou um pouquinho de cada coisa, e tanto da fé pública quanto a patrimônio, né, falando de princípios gerais, né, para saber se você tinha conhecimento do que era analogia, e para isso você tinha que ter conhecimento dos princípios gerais ali, né. Então, nada de muito difícil. Depois, falando das excludentes de ilicitude, aqui no caso, que são sempre batidas nas provas, né, da Fundação Carlos Chagas. A questão das penas também, que era um objeto do edital, para você responder, você tinha que ter o conhecimento das penas privativas e os regimes prisionais e as restritivas e a sua aplicabilidade. Quem assistiu às aulas lá viu que eu falei só um tópico só das penas, dos regimes prisionais, o cumprimento dessas penas. Então, e os crimes contra o patrimônio, que foi a primeira questão, no caso, o furto simples, né? Então, pessoal, nada de dificuldade, não vejo nenhum problema nessas questões, né? Quem estudou, quem tinha um pouquinho de conhecimento, conseguiu, através até desse raciocínio de anular, né, as que não tem nada a ver, né, com o que está sendo perguntado, para que fique tão somente aquelas que têm algum fundamento para que você possa ali analisar. Agora, quem estudou de fato, quem já está nessa estrada, quem já está bem afiado, não teve o menor problema em responder essas questões, tá bom? Espero que tenha ajudado a correção, que você consiga aí o sucesso na sua prova e gabarite em direito penal e em outras matérias também.
tá bom? Sou Janaína Ferraz e corrigi aqui a prova do ISS Teresina. Um grande beijo para vocês, bons estudos, boa sorte e qualquer dúvida entre no nosso site e confira os nossos cursos, né? A gente tem aulas já demonstrativas lá no YouTube para que você possa acessar, conhecer os nossos professores, o nosso jeitão aqui de trabalhar, a nossa casa, que é aqui esse estúdio, esse quadradinho, esse retângulo, na verdade, e que a gente pode se comunicar e trazer bastante informações para vocês. Você que é concurseiro, que quer continuar nessa estrada, porque tem o seu objetivo, tem o seu foco, é determinado, continue com a gente, entra no site, verifiquem os nossos produtos, além de conhecer os nossos professores, você vai conhecer tudo aquilo que a gente tem e o que está por ser lançado, tem bastante novidade aí para vocês, tá bom? Eu sou Janaína Ferraz e desejo para vocês uma excelente prova, um excelente resultado e até a próxima, pessoal. Um beijão, tchau, tchau.